Olá, eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e estou de volta aqui com vocês para mais um vídeo no canal Nutrição, Alimentos e CIA. E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir a você para se inscrever no canal. Se inscreva aí, compartilhe esse vídeo, dê um joinha, porque fazendo assim, você com certeza irá nos ajudar a divulgar essas informações, tá? No vídeo de hoje eu quero atender aqui a uma pergunta, responder na verdade uma pergunta que foi feita por um dos inscritos do canal dizendo o seguinte: Pedro, todos podem usar a água alcalina ou a água dos milagres? Aí essa mesma pessoa disse o seguinte: porque eu uso a água alcalina e às vezes eu sinto muita azia, muita queimação, o meu estômago fica assim meio estranho. Eu vou responder o que eu penso a respeito, o que eu sei a respeito, tá? E vou explicar a vocês também o mecanismo pelo qual a água alcalina ela funciona. Ou seja, a água alcalina ela faz com que você alcalinize o seu sangue, o seu corpo, tá? Essa é uma das boas propriedades da água alcalina. Por que que essa propriedade é interessante? Porque assim, ó, quanto mais ácido estiver o seu corpo, mais problemas você pode ter na sua vida. Quando eu falo corpo, eu estou falando da água que está no seu corpo, que é, na verdade, o líquido extracelular e também intracelular, tá? E o seu corpo tem mecanismos para manter esse controle, mas às vezes isso daí não funciona adequadamente. No caso da água alcalina, ela trabalha bem na questão de alcalinização do corpo, mas em algumas pessoas, principalmente, eu acho que quase 100% daquelas que têm hipocloridria ou acloridria. A hipocloridria é a produção baixa de ácido clorídrico e a acloridria é a produção de praticamente nada de ácido clorídrico. Eu vou explicar para vocês no vídeo a seguir, né, na matéria a seguir, como é que funciona a questão de água alcalina e da alcalinização do corpo. Todo mundo já ouviu falar como é que funciona, né? Você toma água, o seu estômago ele tem que produzir ácido clorídrico para manter o pH ali no estômago, que é cerca de 2, tá? E quando acontece isso, para manter esse pH no estômago de 2, quando você toma água alcalina ou quando você come algo alcalino, ela produz bicarbonato de sódio no sangue, que vai alcalinizar o seu corpo. Vou explicar para vocês agora como é que funciona esse processo. Veja aí na tela. Mecanismo de produção de ácido clorídrico no estômago. As células principais são as células parietais, também chamada de células oxínticas. O processo todo ele vai começar lá na boca, que não está na foto aqui, mas quando você coloca o alimento, começa a mastigar as papilas gustativas, a sua língua, todos aqueles receptores, eles já vão enviar sinal para o cérebro para que comece toda a maquinária de produção de ácido clorídrico e essa coisa toda. Mas nós vamos nos ater somente na produção do ácido clorídrico propriamente dito lá nas células do estômago. Isso aqui, na verdade, é a camada que existe na parede do estômago. Você tem todas essas mucosas aqui, a superfície do epitélio, a lamina própria, a mucosa muscular, a submucosa, aí você tem que a serosa, a musculatura externa e por aí vai, tá? Os capilares sanguíneos, tanto veias como artérias. E aqui a seta está mostrando as células que são as principais na produção do ácido clorídrico. Todas essas células, elas estão, digamos que interligadas, tá? Vamos ficar somente aqui na célula parietal, que é essa aqui, tá aparecendo com um Ezinho, né? Um E ali. Nós vamos pular aqui para a gente tentar entender esse processo.
Lembra que aqui você tem um vaso sanguíneo, que na verdade é um capilar sanguíneo, porque ele é bem fino, né? Entre o capilar e a célula parietal, você tem aqui esse espaço onde está o líquido intersticial, ok? Fora da célula e aqui no lúmen da glândula, dentro da célula, ok? Não, já saindo da célula, né? Desculpe. Aqui dentro da célula. O que é necessário, então, para a produção do ácido clorídrico? Primeiro, é necessário gás carbono, CO2. Necessário gás carbono e é necessário também de íons cloreto, é necessário também sódio e é necessário também potássio. Mas eu vou falar aqui do gás carbônico, que é resultado do metabolismo celular. Você faz toda a maquinária do metabolismo e sobra gás carbono lá, que tem que ser jogado fora pelos pulmões. Mas esse gás carbônico, tá? Ele é fundamental no processo de produção de ácido clorídrico. Como é que isso acontece? O gás carbônico ele está dentro da célula parietal, tá? Ele vai se juntar com água, que é H2O, e vai formar esse composto aqui, ó, que é o ácido carbônico, H2CO3. Formando esse composto, ele vai se dividir em dois compostos, que é um íon hidrogênio e o bicarbonato de sódio. Então é aqui que acontece a reação do ácido carbônico, liberando íons hidrogênios e o bicarbonato de sódio, tá? Bicarbonato de sódio. Em uma célula parietal, lá no estômago, ela tem uma concentração de hidrogênio, íons hidrogênio, 3 milhões de vezes maior do que o que está na sua corrente sanguínea, tá? O pH do seu sangue é 7,3, 7,4, mas dentro da célula aqui parietal, ele é 3 milhões de vezes essa concentração daqui, tá? Potencial hidrogeniônico, pH significa isso, potencial hidrogeniônico, ou seja, quantos de íons hidrogênio eu tenho na minha célula, no meu sangue, em vários lugares do corpo tem um potencial hidrogeniônico maior, ou seja, um pH maior. Quando se divide aqui, ó, e libera íons hidrogênio e bicarbonato de sódio, esse bicarbonato de sódio ele tem que sair da célula e vir para o sangue, para o intersticial aqui. Nesse momento, os íons cloretos, eles entram. Tá aqui, ó, íons cloreto entra, sendo substituído aqui pelo bicarbonato de sódio que sai. Por isso, aquela história de que quando você usa alguma coisa alcalina, o seu corpo tem que produzir, o seu estômago tem que produzir ácido clorídrico e nessa produção é obrigatória, não tem como fazer diferente. A liberação de bicarbonato de sódio para que entre aqui o cloro, tá? O íon cloreto. Nesse processo existe mais uma outra entrada aqui, que é o gradiente. Na verdade, você vai usar um ATP aqui, que é uma energia. Você vai trocar sódio que está dentro, vai vir para fora, e potássio, íons potássio que está fora, vai para dentro. Isso acontece para a produção. Por quê? Porque o íon cloreto que veio daqui e entrou para a célula, ele vai sair para dentro do estômago, tá? Por esse canal, e ao mesmo tempo vai sair para dentro do estômago também íons hidrogênios. Esse cloreto aqui, ó, com esse hidrogênio vai formar o HCl, que é o ácido clorídrico. Então você precisa de todos esses mecanismos, tá? De todas essas moléculas, de todos esses átomos aqui, potássio, sódio, íon cloreto, íons hidrogênio, tudo isso aqui é necessário para formar o ácido clorídrico. Existem algumas outras coisas que entram no processo, mas que eu não vou dizer aqui agora, só para vocês entenderem. Esse processo todo, existem algumas outras particularidades que está ligado à histamina,
a gastrina nas células G, a somatostatina nas células D e a acetilcolina. Tudo isso aqui também é muito importante para a produção de ácido clorídrico e para parar a produção de ácido clorídrico. Vai chegar uma hora que não precisa mais de ácido, então tem que parar esse processo. E algumas dessas moléculas são especiais para isso, e as outras são especiais para a produção. Mas esse mecanismo que eu acabei de explicar para vocês, ele pode falhar. E quando ele falha, sabe-se lá por qual razão, não é interessante você usar a água alcalina, tá? Porque o processo de resposta de água alcalina no estômago, produção de bicarbonato no sangue, ele está quebrado, já que a sua parafernália, aí, o seu maquinário que produz ácido clorídrico está quebrado, porque você tem hipocloridria, você tem acloridria. Então, não vai funcionar dessa maneira para quem tem problemas nas células parietais, porque se não está produzindo ácido clorídrico, você pode ter problema na célula parietal, você pode ter problema, por exemplo, na célula D, você pode ter problema na célula G e você pode ter problema em algumas outras células. Ou seja, algum desses sistemas estão quebrados, não está funcionando para a produção de ácido clorídrico. Pode ser, por exemplo, suas reservas de potássio que estão baixas, as suas reservas de sódio que estão baixas, o seu corpo não está bombeando, digamos que lá para as células, o gás carbônico de uma maneira eficiente. Pode ser que você não esteja produzindo em uma dessas demandas que eu acabei de mostrar para vocês, o ácido carbônico de uma maneira adequada. Tudo isso pode estar acontecendo. Algumas enzimas que trabalham nesse meio termo aí, na quebra do ácido carbônico, todos esses processos às vezes estão quebrados. Isso tem como ser consertado? Pode ser que sim, e pode ser que não. De repente você elevando aí a sua ingestão dessas moléculas, por exemplo, sódio, cálcio, potássio, B1, que está nesse processo aí que eu também não falei para vocês, e por aí vai. São alguns procedimentos que podem fazer com que as suas células funcionem novamente, ou seja, com que esse maquinário todo funcione novamente. Mas a questão não é interessante para quem sofre com esses problemas você usar a água alcalina. Não é interessante. É melhor você usar, então, o limão, que é ácido, vai ajudar nesse processo de digestão por falta de ácido clorídrico e também vai fazer o seu corpo ficar alcalinizado. Essa é uma boa estratégia também. No caso de a maquinária das células estar defeituosa, como eu acabei de dizer, não adianta você tomar água alcalina, não é produzido o ácido clorídrico e se não é produzido, não vai haver a quebra do ácido carbônico em íons hidrogênio e em bicarbonato de sódio e o sistema não vai funcionar da maneira que funciona em pessoas que não têm problema nenhum com produção de ácido clorídrico. Uma outra estratégia para aumentar o ácido clorídrico do estômago é você tomar aí cloridrato de betaína, mas aí você já vai estar jogando no estômago o ácido clorídrico, não é a sua célula que está produzindo, tá? Então o processo de bicarbonato no sangue vai ficar comprometido. Então o meu conselho é usar o limão, porque daí você vai alcalinizar do mesmo modo, mas de uma outra maneira, sem ser algo alcalino, mas com o limão.